Continuando aqui a nossa discussão sobre os tipos de ventos, nós vamos conhecer aqui a última categoria dos tipos de ventos, que são os ventos locais ou variáveis. Que ventos são esses? Nós estudamos aí os ventos constantes, que são os ventos alísios e contralísios. Estudamos os ventos periódicos, que são as brisas e monções, e agora vamos estudar os ventos locais ou variáveis. Então, esses ventos locais ou variáveis, eles ocorrem em uma determinada região durante o ano, certo? Eles variam muito de região para região, não tem uma classificação bem definida. No Brasil, por exemplo, esses ventos locais, eles se deslocam de noroeste em direção ao sudeste do país e do sul em direção ao centro-oeste. E esses ventos são responsáveis por dispersar, por exemplo, as chuvas dentro daquela região, certo? Sem esses ventos, o que aconteceria? Existiriam regiões em que ocorreriam chuvas constantes e desastrosas para a região e locais que não haveria a formação de chuvas. Então, eles seriam, portanto, extremamente secos. Por isso, esses ventos locais ou variáveis, eles são muito importantes, principalmente com relação à dispersão das chuvas. É só para a título de conhecimento para vocês entenderem um pouco mais, tá? Agora, nós vamos conhecer os chamados ventos perigosos, que são os ventos ciclônicos. Esse tema está lá na página 316 a 318 do livro de vocês, tá? Então, vamos entender agora um pouco mais sobre esses ventos perigosos. Então, ventos ciclônicos é o movimento do ar em altíssima velocidade em turbilhão, Então, ele não tem um sentido, uma orientação muito bem definida. Então, ele se movimenta em turbilhão. Geralmente, movimentos em espirais, certo? Em torno de regiões de baixa e alta pressão, ocasionando algumas vezes a formação de tempestades, certo? Eles são realmente muito perigosos, certo? O termo ciclone, ele é um termo genérico utilizado para caracterizar uma série de eventos, fenômenos naturais, como os tornados, os tufões e os furacões e os próprios ciclones, certo? Todos eles são, na verdade, tipos de ciclones, tá bom? São ventos ciclônicos. As diferentes denominações, de eu chamar de tufão, de tornado, de furacão, depende do local onde ele se originou e da intensidade dele, certo? Desses ventos ciclônicos, certo? No hemisfério norte, esses ventos ciclônicos, eles sempre vão girar em sentido anti-horário, certo? Já no hemisfério sul, aqui, eles vão girar em sentido horário, beleza? Então, para a gente entender a formação dos ditos ciclones e anticiclones, nós vamos utilizar a definição do livro de vocês, tá bom? Tá lá na página 316, tem aí ventos ciclônicos. Tem assim, ó. Os ventos ciclônicos ocorrem quando o ar se desloca em grande velocidade em torno de zonas de alta ou baixa pressão atmosférica, formando redemoinhos, certo? Quando o ar gira em um centro de baixa pressão, o ar quente da superfície sobe, formando movimentos em espiral em alta velocidade. Esse tipo de vento é chamado de ciclone. Nessa situação, o ar quente que sobe leva consigo umidade, podendo ocasionar a formação de nuvens e tempestades. Então, no livro de vocês, na página 316, tem aí uma figura mostrando a formação dos ciclones. Tia, e o anticiclone? O que é um anticiclone? É quando esse movimento em espiral do ar, ele se forma em torno de uma zona de alta pressão atmosférica. O ciclone se forma em torno de uma região de baixa pressão atmosférica, fazendo com que o ar quente suba, levando umidade e formação de tempestades. Já o anticiclone, ele se forma em torno de uma região de alta pressão atmosférica, E aí o fenômeno ele não vai gerar formação de tempestades, tá? Então tá aí, ó. Nas situações em que o ar gira em um centro de alta pressão, ocorre o fenômeno chamado de
anticiclone. Seu movimento é descendente, né? Como o ar fosse sugado para baixo, certo? E em sentido contrário ao do ciclone, certo? Não há formação, portanto, de nuvens e tempestades. Vou procurar aqui a figurinha, tá aqui, ó. Isso daqui é um ciclone. Ele forma-se em torno de uma região de baixa pressão. O ar quente e úmido vai ser elevado, né, para as camadas superiores da atmosfera, gerando a formação de tempestades. Já o anticiclone, o ar é como se ele fosse sugado em direção a uma região de alta pressão, certo? Forma-se ao redor de uma região de alta pressão, como se ele fosse sugado, certo? Então, é um movimento descendente do ar. E não há formação de nuvens e tempestades, né? Então, aqui ele gira numa direção, aqui ele gira na direção contrária. Esses são os ciclones e anticiclones, tá? Agora nós vamos conhecer os chamados furacões e tufões, tá bom? Os furacões estão lá na página 316 e 317 do livro de vocês, tá? Então tá aí, ó, furacão. O furacão e o tufão são o mesmo fenômeno, porém em localizações distintas. Quando ocorre na porção leste do Oceano Pacífico ou no Oceano Atlântico, ele é chamado de furacão. Quando ele ocorre na porção oeste do Pacífico, ele é chamado de tufão. Lembra que eu disse para vocês que a denominação ia depender da localidade onde ele se forma? Então tá aí, tá? Quando é formado na porção leste do Pacífico e no Oceano Atlântico, ele é chamado de furacão. Quando ele é formado na porção oeste do Pacífico, ele é chamado de tufão. Eles se caracterizam por serem ventos muito fortes, com velocidades que podem ultrapassar 120 km por hora. Então, realmente é uma velocidade extremamente alta, com um diâmetro que pode variar de 200 a 400 km. Então, é um evento atmosférico muito grande. Então, tá aqui uma animação, né, de um furacão, certo? Aí mostrando para vocês como são eventos atmosféricos de grandes proporções. No livro de vocês, na página 316, também tem uma figura. Vou mostrar aqui para vocês. Então, observem aqui essa imagem, né, de um furacão. Isso é uma imagem de satélite, então ele está lá em cima. Olha o tamanho disso, olha o tamanho desse evento atmosférico que é um furacão. Por isso que eu disse, né, de 200 a 400 quilômetros de diâmetro. Então, é um evento atmosférico realmente de proporções gigantescas, certo? Aqui no livro de vocês, ele traz algumas informações interessantes sobre os furacões, né? Aí ele está mostrando, ó, esse fenômeno se desenvolve em regiões onde a temperatura oceânica não fica abaixo dos 27 graus Celsius, então em regiões quentes, tá? Que explica o fato de sua ocorrência se dar principalmente no final do verão, né? Tem que ser uma temperatura mais quente, quando as temperaturas dos oceanos tropicais são mais elevadas. A velocidade dos ventos ultrapassa 100 km por hora e o furacão pode chegar a centenas de quilômetros, como nós já vimos, durante vários dias. Pode se deslocar e percorrer muitos quilômetros, mas perde força ao chegar ao continente, desaparecendo gradualmente. Aí na página 317 do livro de vocês, tem um box muito interessante mostrando como os furacões trazem grandes prejuízos para as atividades humanas, certo? Então tá aí, ó, os fortes ventos e tempestades provenientes dos furacões podem causar imensos danos à população que vive próximo ao local onde eles se formam, né, que são os oceanos, ou para onde eles se deslocam. Enchentes e destruição de construções e vegetações são prováveis de acontecer, como se viu com a passagem do furacão Irma em 2017, sendo um dos mais fortes furacões já registrados no Oceano Atlântico. O Irma atingiu os Estados Unidos, Porto Rico, Cuba, Haiti, entre outras localidades. Então, olha aqui essa imagem, como ela mostra o poder de destruição desses furacões. Isso aqui em verde são ilhas, gente, cobertas de vegetação. Então, isso aqui é antes da passagem do furacão Irma, certo? Isso aqui é um conjunto de ilhas lá no Oceano Atlântico. Olha o que aconteceu com a cobertura vegetal dessas ilhas depois da passagem do furacão.
ele destruiu toda a vegetação das ilhas. Então percebam realmente o poder de destruição desses fenômenos atmosféricos, certo? Eles são muito perigosos, beleza? E aqui é os locais por onde ele trouxe, né, destruição aqui quando passou aqui próximo dessas regiões. Aí na página 318 do livro de vocês tem os tornados, mas vamos dar aqui uma olhadinha Então, gente, os tornados. Os tornados são eventos atmosféricos semelhantes aos furacões, mas eles guardam certas diferenças. Primeiro, os furacões, como nós vimos, eles são formados sobre os oceanos e são gigantescos e pode durar até vários dias. Já os tornados não. Os tornados eles são menores, tem no máximo 2 km, né, de diâmetro, e a duração deles é de cerca de 15 minutos, então duram pouco tempo. E eles são formados sobre os continentes, né? Se eles não forem formados sobre os continentes, se esses eventos atmosféricos forem formados sobre as águas, eles recebem outro nome que é tromba d'água, tá? Então, os tornados eles são formados sobre os continentes, são menores do que os furacões, duram muito menos do que os furacões, mas eles têm um poder destrutivo bem grande, porque a velocidade dos ventos, né, que lá nos furacões era de cerca de 100 a 150 km por hora, nos tornados pode chegar a 500 km por hora. Então vejam como o poder de destruição desse fenômeno atmosférico deve ser também gigantesco, tá? Eles são formados em torno de uma região de baixa pressão, certo? E eles têm o formato de funil, então ele é mais largo em cima e vai afunilando em direção à superfície terrestre, que é quando ele toca a superfície terrestre, tá? Se ele chegar a não tocar a superfície terrestre, ele não é considerado um tornado, ele recebe também outro nome, que é funil, beleza? Então, eu vou mostrar aqui algumas animações para vocês de alguns tornados, certo? Para vocês verem como realmente é algo assustador, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Olha, gente, pelo amor de Jesus Cristo, eu perto de um negócio desse, eu rezava para Jesus não deixar eu morrer. Olha isso aqui, gente. Então, vejam como é algo mesmo assim que a pessoa fica boquiaberta, tá? Então, observem aqui, ó, nesse vídeo, o poder de destruição de um tornado, certo? Então, vejam aqui, né, o aspecto de funil dele, tá? Então, observem o poder destrutivo desse fenômeno atmosférico. Como eu disse para vocês, os tornados, eles se formam em torno de regiões de baixa pressão, certo? E eles ocorrem mais especificamente em algumas regiões do mundo, certo? Principalmente nas áreas centrais lá dos Estados Unidos, e em uma determinada época do ano eles são mais propícios de ocorrerem, geralmente no fim do inverno e na primavera, certo? Aí aqui no livro de vocês, na página 318, ele traz uma figura. Aqui a formação, de um tornado sobre uma região, né, do continental, e aqui sobre o mar. No caso aqui, sobre o mar, ele não é mais chamado de tornado, e sim chamado de tromba d'água, tá? Então, gente, a aula de hoje, portanto, termina aqui. Nós estudamos mais um pouco sobre como os ventos se formam e sobre os tipos de ventos. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre os instrumentos de medição dos ventos e a influência dos ventos sobre a natureza e sobre as atividades humanas, tá bom? Então, até a próxima aula. Eu vou deixar aí algumas questões descritas no plural que vocês já podem resolver do exercício, tá? Cheiro no oi!